Bora falar do Galo, beleza? Matheus Oliveira, conta pra gente como foi o dia do Galo se preparando pro jogo contra o Inter no fim de semana. Pois é, Rafa, é o terceiro dia de preparação do Atlético visando essa partida contra os gaúchos, né? Hoje, nessa quarta-feira pela manhã, o técnico Felipão comandando uma atividade em campo e também na academia na cidade do Galo. Amanhã o time faz um treinamento atípico porque é à tarde, não é? Os jogadores estão acostumados a trabalhar pela manhã, mas amanhã vai ser à tarde e à noite a delegação do Galo seguindo para Porto Alegre, porque vai treinar na sexta-feira ainda na capital gaúcha, um dia antes de enfrentar o Internacional. O Galo treinando no CT do Grêmio. E o Filipão pode contar muito provavelmente com o Igor Rabelo, zagueiro que tem se recuperado de lesão, já está há um bom tempo fora dos gramados, e aí com o departamento médico zerado, apenas Vargas. Isso, departamento médico zerado não, né? Ficando com o Vargas, né? Perdendo, saindo o Igor Rabelo e o Vargas continuando lá com a sua lesão no joelho. Então o Igor Rabelo deve pintar aí entre os relacionados, deve viajar para Porto Alegre. O Filipão podendo contar com o zagueiro do Galo muito provavelmente para esse duelo. O Atlético, que, meu caro Rafael Leal, vai ficar hoje à noite também trabalhando, mas de olho no Internacional, que entra em campo às 9:30 para pegar o Fluminense. Jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores no Maracanã. De manhã, o treino na academia e no campo. E à noite, o treino mais teórico, estudando o adversário do fim de semana. Pois é, e tem que estudar mesmo, porque o Internacional é aquele time que não tá bem no Campeonato Brasileiro, mas tá mandando bem na Libertadores. Bateu o River Plate, que é um time que todo mundo botava lá na prateleira de cima, que poderia ser um dos candidatos aí ao título da Libertadores 2023, e tem que ficar de olho mesmo. Agora, Breno Galante, tem uma outra questão aqui que chama atenção, a gente tava conversando sobre isso, eu e Lélio Gustavo. Porto Alegre tá derretendo com as chuvas, né, velho? E também saber se pode ter alguma alteração não só no cronograma de viagem do Galo, como também talvez até alguma alteração de data e local do jogo, porque não sei se você viu, mas o CT do Inter, que fica às margens do Guaíba, ele tá simplesmente inundado, Breno. Um abraço. Boa tarde, Rafa, Matheus, Dimara, Lélio, Seabra e a turma de casa aí. Eu tava vendo essas imagens e me causou preocupação, porque amanhã cedo eu tô indo para Porto Alegre para fazer a cobertura do jogo, né? E aí a primeira coisa que eu fiz foi olhar como é que tá a previsão do tempo. Não tem previsão de chuva, nem para amanhã, nem para sexta, nem para sábado. É nublado o tempo todo com uma média de temperatura de 16 graus. Então frio vai fazer. O Atlético mudou o horário seu de chegada em Porto Alegre amanhã, né? Seria às 7:10 da noite, agora mudou para 9:30, então quer dizer, chega mais tarde, os jogadores já chegam, lancham lá no hotel, descansam e treinam à tarde, na sexta-feira em Porto Alegre. Vão pegar um clima, pelo que eu vi pela previsão, parecidíssimo com o do jogo, né? Que vai ser uma média aí de 16, 17 graus. É um fator que pode incomodar, claro. O frio em Porto Alegre é algo tremendo, mas vários jogadores já estão acostumados, já passaram por lá. Agora, essa questão da chuva, eu fico nessa expectativa que não aconteça, né? Eu vou confiar nessa previsão do tempo, viu, Rafa? Porque eu já tô levando um baita de um casaco, agora ainda ter que levar guarda-chuva e preocupar com microfone, com câmera, com casaco e guarda-chuva é demais, hein, Rafa? Eu acho que a pior parte pra gente na cobertura é cobertura em dia de jogo com chuva, né, Meu Deus, eu já fiz. Nossa, com aqui mãe. Tinha goteira, sabe, na capa, assim, vazando na sua cara, né? Mas isso que o Breno falou, dessa mudança também na temperatura, se você imaginar que nós vivemos essa semana, aliás, desde a semana passada a gente está com temperaturas acima aí, chegando a 30 graus. Esse calorão todo que passou Belo Horizonte, né? O Atlético até mudou os treinamentos, o horário para 9 da manhã. E aí é por isso que eles, imagino, eles tenham mudado o horário também de viagem lá, porque isso causa no organismo, sim, um problema, uma situação nova. Você sai de um calorão desse, vai parar no tempo muito frio. Porto Alegre tem aquele chamado frio úmido, né? É aquele que entra na pele mesmo.
bizarro aquilo. É terrível, terrível. Então, esse tipo de clima é o mesmo Rio. Esse tempo, isso também foi pensado pela comissão técnica, com certeza, que é uma adaptação que você tem que fazer, né? Pois é. Mas a preocupação lá, acho que não é nem o frio, não, é como o Rafa disse mesmo, é chuva. Não, Porque olha lá as imagens né? na live, Seabra, como é que ficou o gramado do CT. O Lago Guaíba tá muito acima do leito, né? Tá saindo do leito já e tá inundando tudo. Então, assim, ó, o CT tá aí a imagem, o CT do Inter, a coisa realmente tá feia lá, pra todo lado. Eu não sei, assim, a previsão, como o Breno disse, não é de chuva, mas vai que, né, resolve de uma hora pra outra. A chuva, segundo eles, vem pra cá agora. Porque o que choveu lá no Rio Grande do Sul foi um negócio de maluco, né? Então inundou tudo, saiu levando tudo, inundou o Guaíba e etc. Não sei, vamos ver o que vai acontecer. A drenagem do Beira-Rio, pelo menos, se mostrou até então boa, né? A gente, é duro também que a gente tá falando de futebol, né? Com tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, assim, a gente triste, tá falando da drenagem, do gramado, do estádio e tal, parece que, né? Isso aí é o que menos é o mais supérfluo de tudo, depois de tantas vidas perdidas, tantas coisas que aconteceram lá, mas enfim, a gente tem que falar de futebol, né? E vamos lá. Vamos ver como é que vai estar o Beira-Rio, né? O gramado do Beira-Rio. A adaptação dos jogadores a isso também. O Inter, inclusive, acompanhando aqui alguns colegas da imprensa gaúcha, né? Vendo imagens aqui, vídeos do CT, o Inter cogita a possibilidade, inclusive, de treinar no Beira-Rio quando voltar do jogo da Libertadores, porque, pelo visto, aqui não tem a menor condição do pessoal treinar no CT do Internacional. Tem umas imagens aqui que um dos campos está totalmente tomado pela água. E o Beira-Rio tá normal? Beira-Rio tá normal. Então, porque o Beira-Rio você segue a avenida ali tão próximo, e vira à esquerda, ele tá mais à esquerda do leito do rio, então tá mais distante um pouquinho de onde inundou, né? Mas, por exemplo, o nível aqui de inundação, a cota de inundação é de 3 metros. Foram registrados níveis de 2,94 metros, 6 centímetros abaixo da cota da inundação no Cais Mauá, que fica no centro ali de Porto Alegre, nesses cais que tem no entorno ali do CT do Internacional. Bom, vamos falar de coletiva hoje, né, Matheus? Porque o Mariano foi quem bateu papo conosco. Foi uma coletiva ali que já temos matéria, inclusive, no nosso portal de O Tempo Esportes. E o Mariano falou ali cerca de 18 minutos respondendo as perguntas dos nossos colegas, inclusive da nossa colega aqui de O Tempo Esportes, a Giovana Oliveira, né? Um dos jogadores mais experientes desse elenco do Atlético, o Mariano concedendo a coletiva e falando sobre assuntos importantes. Um deles deve renovar com o Atlético porque o contrato dele termina no fim deste ano, né? Ou se ele já tá pensando em aposentadoria? Aposentadoria não, né? No momento não penso, né? Creio que ainda tenho muita coisa para acrescentar dentro do futebol. Não teve ainda, né, nenhuma conversa, nem da minha parte, nem da parte do clube. Também entendo, sei que nesses momentos da carreira, né, tem essa situação da questão de tempo, né, de um dia após o outro, né? Eu estou bem tranquilo também, consciente do trabalho que eu venho fazendo aqui no Atlético, do que eu posso acrescentar, tanto aqui no Atlético, né? Se por um acaso, né, não vier de acontecer, também vou sair bem tranquilo com a cabeça erguida. Então, focar no final do campeonato, focar no objetivo que nós temos, né, que, como eu falei, que é buscar a vaga direta na Libertadores. Então é dia após dia trabalhando e creio que o melhor, né, Deus pode nos dar aí no final da temporada. Mariano, lateral direito do Atlético, 37 anos, um dos jogadores mais experientes desse grupo. Ele que está na sua segunda passagem pelo Galo, né? Teve uma anterior há muito tempo. Lembra não? Essa, né, não foi muito boa não, hein, Léo? Qual foi aí, Rafa? A primeira passagem do Mariano pelo Galo. Não, péssima, tanto que ele foi mandado embora lá em São Paulo. Ele, Lenilson e companhia. Foram dispensados, Matheus. Teve uma dispensados. Teve. Mau comportamento. Isso aí. No assim hotel, né? No hotel. Assim disseram. Foi. E o Mariano também falou sobre o reencontro com Eduardo Cudê. Será a primeira vez que o Atlético ficará de frente com o seu ex-técnico, né?
que teve uma saída muito conturbada. E esse reencontro, hein, Mariano? Para mim vai ser um encontro normal, como qualquer um outro encontro de um ex-treinador, né, com alguém que já trabalhei antes, né, na minha parte não vejo nada demais, sim, né, que a gente vai ir lá para tentar buscar somar pontos, né, a gente sabe da importância do jogo, da dificuldade do jogo, né, e respeitando, né, como sempre respeitei, né, meus outros treinadores, ex-treinadores que já trabalhei. Com o Cudê não será diferente, com respeito. E quando começar o jogo ali dentro de campo, é ele defendendo o lado dele, eu defendendo o meu. Acho que os outros jogadores também pensam igual, né? Então, acho que vai ser um encontro normal, né, entre um ex-comandante com seus ex-jogadores. Então, acho que não vai passar, né, da questão do profissional, cada um defendendo do seu lado. Aquela primeira passagem do Mariano que a gente estava falando foi em 2008, já tem bastante tempo. Ele foi envolvido numa negociação com o Marinho, atacante Marinho, junto ao Ipatinga. Sim. Aí ele acabou vindo pro Atlético. Pois é, Rafa, o Mariano, ele tá nessa disputa pela titularidade com o Saravia. Assim, sinceramente eu não sei apontar se o Mariano é um titular absoluto dessa lateral direita do Atlético. Eu fiz até um levantamento a respeito. Na temporada, Mariano 33 jogos, Saravia 29, muito perto um do outro. E com o Felipão também, são 10 jogos do Mariano começando como titular e 7 do Saravia começando como titular. Mas pelo que o Filipão falou, né, depois do último jogo, ele falou assim: este é o time do Atlético. Então... eu só vou mudar se tiver cartão, contusão, impossibilidade. Então ele é titular. Mas e aí, Lélio, Gustavo, você acha que tem... Eu não sei se é o melhor, mas o Filipão falou. Você acha que tem muita diferença do Mariano pro Saravia? O Mariano, foi até uma outra pergunta que teve na coletiva hoje, falando sobre o posicionamento dele em campo, viu, Lelão? Que a gente percebe que ele não tem avançado tanto pro campo de ataque, né? Tem ficado mais atrás, ele comentou sobre isso. Falou que entende a ideia de jogo do Filipão e tal, acata, obviamente, as ordens do treinador. Mas e aí, no 1x1, no tete-a-tete, Mariano ou Saravia, Lélio Gustavo? Boa pergunta, né? Bom, mas de qualquer maneira, mesmo se ele tivesse liberdade para buscar a linha de fundo, ele já não faz isso há muito tempo, desde o ano de 2021. O que ele faz, como diria, e ontem o Seabra citou meu saudoso e querido amigo Big Boy Fernando Sasso, ele só fica da intermediária dando milho a bode. É isso que ele faz. E aí o Saravia, por ser até mais novo, ele tem uma força física para buscar a linha de fundo, mas aí ele não tem o que o Mariano tem. O que é a qualidade técnica. Então é complicado mesmo, mas já que o Mariano está mais firme na parte defensiva, né, eu permaneceria com o Mariano. Aí vai mais um voto de confiança para ele. Tem a questão também, né, o Breno Galante, que o Mariano, assim como vários jogadores do Atlético, uma percepção geral que a torcida teve foi que de 2021 para 22 parece, né, pelo menos na concepção de alguns torcedores, que os caras simplesmente pararam de jogar futebol, o futebol deles sumiu. Falaram do Júnior Alonso ano passado, que realmente não estava bem, mas o time todo do Galo também não estava bem, isso é verdade, né? E o Mariano, eu acho que foi um dos mais criticados ano passado, em termos de, poxa vida, como é que pode? O futebol do cara desapareceu. Você acha que teve uma queda abrupta, assim, absurda de nível técnico do Mariano de 21 pra cá, Breno? Ô Rafa, eu acho que seria até injustiça eu falar só do Mariano, né? Porque pra mim foram vários jogadores. A gente pode falar do Jair, que também foi muito criticado pela torcida do Atlético, entre outros, né? O Atlético, essas mudanças constantes de treinador, ele sofreu um impacto muito grande, né? Alguns jogadores até que se criou uma expectativa muito grande em relação ao início de temporada. Posso até falar do Ademir, né? Que agora tá lá no Bahia, também foi outro que não vingou. Enfim, agora, o caso do Mariano,
o Lélio colocou muito bem aí a característica dele com o Saravia. O que atrapalha também o Mariano foi uma sequência de lesões, né? Desde o ano passado o Mariano fica fora de muitos jogos por questão de lesão. Ele já tá aí com 37 anos e, claro, a idade pesa. Na coletiva ele diz um determinado momento, ele fala, olha, eu não corro mais como os jovens, mas eu tenho uma inteligência de ver os atalhos, de entender melhor a questão tática. E aí eu acho que é o grande diferencial do Mariano. É um jogador experiente, é um jogador com qualidade técnica e é um jogador que tem um entendimento tático para mim maior do que o Saravia. O Saravia eu acho que ele é muito explosão, a coisa física, mas a qualidade técnica não tem. E o Atlético vai ter um problema aí já para pensar para a próxima temporada. Porque o contrato do Mariano encerrando no final do ano, ele com 37 anos, eu acho que dificilmente o Atlético vai renovar com o Mariano. O contrato do Saravia também termina no final do ano. Com o que ele tem apresentado agora também, eu acho que ele não garante aí uma permanência no Atlético. Então, pode ser que o Atlético acabe o ano tendo que procurar 2 peças para lateral direita no mercado, Rafa. Tá certo, Breno. Diga lá, Matheus. Eu fiquei curioso para saber se a turma renovaria ou não com o Mariano. Lembrando que o Atlético no próximo ano, já com a gestão da SAF, não deve ter dinheiro aí para contratar um novo Cafu, né? Mas ele já existe? Acho que não tem também não. Mas segundo as informações que a gente já tem, eles já estão conversando para 2024 e da própria diretoria, né? O Atlético vai diminuir a idade desse time. Né? O Atlético deve passar por uma reformulação que é pedida até pela torcida mesmo, né? Com mais opções, né? Para que o treinador possa trabalhar melhor essa questão das funções táticas também, porque ele tem quase todo mundo muito igual ali do meio para frente, né? A questão das laterais, a exceção do Arana, que a gente sabe o que Mariano e o Saravia, eles estão na mesma, né? Ninguém apareceu tão bem assim. E quando a gente fala, como o Breno citou, de outros jogadores, o próprio Allan Kardec se esperava muito dele, né? E não aconteceu nada. Então, olha lá no banco do Atlético pra você fazer mais ou menos uma retirada assim do que você acha. Olha o banco e olha o time. Acho que tem muito jogador. Acho que o Luiz Felipe Scolari tem o mérito de ter colocado ele, como você citou, lá. Fica lá, ok? Ali defensivamente, ok, e tá legal. Foi até uma pergunta do Marcos Boaventura aqui, sobre desmanche no elenco do Galo. Já tá até respondido aí, viu, Marcos? A gente acredita que teremos uma reformulação pro ano que vem no Atlético. Fala, Lelão. Aqui em 10 segundos. Bom, o Atlético tem um lateral direito que é das categorias de base, mas, como eu sempre soube, né? Ser da categoria de base, vestir na seleção brasileira, parece que é só time de empresário, né? Porque nos clubes quase ninguém vinga. E porque o Vitinho, né, que jogou bem contra o Democrata de Sete Lagoas, não joga no profissional do Atlético. Pois jogou o quê? Um jogo Campeonato Mineiro e nunca mais voltou, né? Nunca mais. Exato. Nunca mais. É um negócio impressionante. Informe. O Rafa, ele jogou naquele jogo contra o Democrata, né? Ele fez um tempo, né? E ele foi muito bem, mas eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas do Atlético aí no meio dessas viagens que eu faço, e o que me falaram, viu, Lélio, é que ele não tá pronto. Eles acham que ele ainda precisa amadurecer algumas coisas e falaram isso pra mim, ó, não tá pronto. Assim como falaram do Izep. Do Izep, o Filipão falou, né? Na coletiva. Futebol brasileiro é uma comédia. O cara tá lá no Manchester City, treinado pelo melhor técnico do mundo. Sabe jogar? Joga. Vai aprendendo aí. Vai assim com o Phil Foden. Até emprestaram o rapaz aí que fez o gol na final da Community Shields aí, recentemente, ele emprestaram. O Savinho tava aí, né? O Jaime Júnior, tem 17 anos. O cara é destaque com 18, 19 anos na Espanha. E no Brasil não tem jeito. O futebol brasileiro tá um futebol mimizento, viu? Pra não falar outra palavra. Você tá falando do Cole Palmer do Manchester City, né? É ele mesmo. Cole Palmer. Ele fez o gol na final. Ele tem 16, 17 anos. Sabe? Aí o cara joga com Guardiola, mas não joga no Brasil. É impressionante, cara. Eu fico boquiaberto toda vez que eu vejo entrando jogador no Liverpool com 15 anos, com 16. Você acha que a pressão lá não existe? Existe.
Mas vai, meu filho, vai pro jogo, uma hora você vai ter que jogar. E aqui não. Isso enche o saco, tá? E tem uma coisa também, né, Lélia? Eu acho que esse elenco também, que ganhou tudo em 2021 e aí renovou, claro, corretamente para 22, e alguns, a grande parte permaneceu para 23 e tal, e tem contrato até 24. Eu acho que já tá na hora de dar uma oxigenada aí também. Né? Tem muita, e o Mariano faz parte disso, né? O Mariano tá nesse elenco aí que tava em 2021, jogou muito, foi muito importante naquele período, mas acho que já deu. Acho que já deu. Agora o Atlético vai ter que ir no mercado por várias peças, né? Se for o caso, 2 laterais direitos, né? Tem zagueiro, o Heber não vai continuar, provavelmente. Não sei como é que vai ser a questão de meio de campo, de ataque. O Kardec não deve permanecer. Então o Atlético vai ter que ir no mercado e abrir o cofre, né, Matheus? Agora, só para não fazer injustiça, as mesmas informações passadas sobre esse rejuvenescimento do elenco do Atlético, Lélio e Breno, e o Breno deve ter essa informação também, passa pela base. Eles querem um aproveitamento maior da base também para a próxima temporada, exatamente porque a SAF, gente, ganha dinheiro em venda de jogador, ganha dinheiro em coisas, mas eles passam pela base também. Mas essa base ruim do Atlético, então vai cortar um dobrado, viu, Dimar? Olha, eu quero que coloque alguém da base. Aí você fala, beleza, vou colocar, mas seja o que Deus quiser. Mas aí, citando esses jogadores, já que vocês mesmos citaram mais esse outro aí que foi, não é todo mundo, até o Felipe falou sobre isso, ele falou, não posso jogar o cara no time que tá coisa, vamos com calma. Esse vamos com calma significa essa passagem. Tanto é verdade que a comissão técnica do Luiz Felipe Scolari tem acompanhado muito de perto o trabalho da base. Então, esse também passa pela base. Tá certo. Então, eu acho que aí teria... Dimara, oi. Fala, Breno. É porque, inclusive, se você for pegar hoje o time do Atlético, né, os jogadores que estão treinando, você tem aí Cadu, você tem Isaac, você tem Paulo Vitor, você tem Alisson, aí você tem algumas promessas como o Vitinho, que o Lélio comentou agora, o Giuseppe, nós estamos falando de mais ou menos 7 jogadores. Claro que o Atlético não vai colocar um time inteiro de garotos, mas aí você já pegando esses jogadores e devidamente utilizando, né? Porque uma coisa é eles estarem lá só treinando. Eu acho que agora a ideia a partir de 2024 é colocar esses jogadores para jogar. É isso que a torcida quer ver. Então já existem alguns jogadores que estão treinando no profissional e já ficaram o ano todo treinando, já estão amadurecendo lá. Aí é colher esse fruto no ano que vem. Eu acho que é por aí essa ideia, né? Da diretoria pro ano que vem, né? Eu me lembro que em 2009, né? Flamengo e Grêmio, última rodada, Inter e Corinthians, o Grêmio falou, ó, nosso time tá de férias, tô pouco me deixando pro Inter. Os caras mandaram o Sub-17 com o Sub-16 pro Maracanã. Acho que o Flamengo meteu sacola? Não, foi 2-1 o jogo. E teve uma vez que o Grêmio tava priorizando aí alguma coisa, né? Não sei o que era, trouxe o Sub-19 aqui pra jogar contra o Atlético disputando a vaga pra Libertadores. Quase que o Atlético perdeu pro Grêmio. Então, e aí daquele time lá saíram Arthur, PP, não sei, não, mas um monte. Foi 5-4 esse jogo, né, velho? Ou 4-3, é por aí. Foi 5-4. Eu lembro que o gol do Otero que decidiu o jogo do Independência num toró danado. Isso. Sabe? Então, quando o jogador é bom, filho, ele entra com 15, 16 anos e dá conta do recado. É melhor falar, ó, nossa base realmente, nós somos incompetentes e não peçam mais ninguém. Ninguém, porque não tem. Só falar isso, pô. Show de bola. Tem mais de 20 anos que eu acompanho futebol, né? Que não é muita coisa comparado aos nossos nobres colegas. Mas assim, a cada troca de técnico e a cada troca de diretor de futebol no Atlético, eu ouço que a base será priorizada. Tá aí. Quantos craques revelados de 20 anos pra cá? A gente já ouvia, viu? Antes desses 20 anos. Conta nos dedos, tá? Conta nos dedinhos aí, não são muitos não, viu? Não são muitos mesmo não. Pessoal, acho o seguinte, estamos chegando ao fim do primeiro bloco do programa, primeiro tempo do Galo, o Matheus volta daqui a pouco. Ô Breno Galante, amanhã a gente se encontra aqui novamente, beleza? Valeu, Rafa, um grande abraço pra todo mundo aí, até amanhã. Amanhã já falo lá direto de Porto Alegre. Um abraço. Boa. Show de bola. Se proteja do frio, use gorro e capa de chuva, viu, Breno Galante? Um abraço pra você e boa viagem, meu velho.